O tempo todo, né? Convive, não foi dessa vez. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre sarcopenia e fraqueza adquirida na UTI. De uma forma bem geral e os dois bem associados. Porque se a gente parar para pensar no conceito de sarcopenia, ela nada mais é que uma perca progressiva da massa muscular, da força e da função. Né? E em 2018, na última atualização que teve europeia, definiu que um parâmetro primordial para diagnosticar a sarcopenia seria a perca da força, né? Então são duas coisas que andam muito junto. A fraqueza adquirida na UTI, ela é definida como uma fraqueza bilateral simétrica dos membros. Geralmente ela é resultante de uma polineuropatia ou de uma miopatia, ou às vezes até de ambas associadas, né? A gente sabe que a clínica ela é muito semelhante da polineuropatia e da miopatia com a sarcopenia, mas ainda não se sabe a fisiopatologia exata de ambas, né? Acredita-se que a polineuropatia e a sarcopenia ela ocorra por um distúrbio na microvascularização, né? Esse distúrbio ele faz que tenha uma perca da autorregulação do vaso. Lembrando que esse vaso é o que supre o nervo periférico, além da liberação de citocinas. Todos esses conjuntos de fatores vão fazer um aumento da permeabilidade do vaso, que vai ocasionar ali um edema endoneural. Esse edema gera uma hipoxia, que acaba gerando uma lesão primária ali, uma degeneração primária nos feixes, tanto sensitivo como motor. Outra hipótese também que se pensa da fisiopatologia é que as citocinas, como uma necrose tumoral, ela mesma tem um efeito tóxico direto no periférico. Esse quadro ele fala sobre os fatores de riscos para fraqueza adquirida na UTI. Eu achei bem interessante ele, porque se a gente analisar, a gente consegue ver os fatores de riscos, já uma profilaxia para evitar, né, uma fraqueza e uma sarcopenia, e até mesmo como tratar a fraqueza e a sarcopenia. Lembrando ali que o principal é a hiperglicemia, a nutrição parenteral, né, tentar deixar o paciente, se possível, fazer um desmame de sedação o mais rápido possível, alta dose de corticoide, uma hipoalbuminemia, uso de bloqueador neuromuscular e a sepse. Tem um estudo unicêntrico com 40 pacientes, onde avaliaram os pacientes com sepse e se identificou que os pacientes com sepse eles têm mais tendência a ter fraqueza adquirida na UTI ou até mesmo na sarcopenia. Além disso, ele tem uma diferença dos outros pacientes não sépticos, porque, por exemplo, foi feito o paciente com sepse, ele tem uma preferência de perda da musculatura, da força muscular no diafragma e não comparado com a periferia. Já um paciente não séptico, geralmente ele inicia na periferia, quando progride muito, aí chega no diafragma. Então, um paciente em sepse com mais de 25 dias de internação, ele perde ali 27% em torno de 14% da força do diafragma. Bom, já os exames complementares, a gente tem a DEXA, que nada mais é um raio-x com dupla energia. Esse raio-x, ele consegue diferenciar, né, a massa magra da gordura. Então, a gente consegue ali definir mais ou menos quanto que o paciente tem de massa magra e a qualidade dessa massa magra, né? A biopedância elétrica, que também é um exame fácil e muitas vezes acessível, né? A gente consegue também ver essa massa magra, a qualidade dela e a quantidade. A tomografia ressonância, que é um bom exame, pode ser tanto simples como com biopedância.
Eles também vão ver, ela vai medir a qualidade pela infiltração de gordura, né, na musculatura esquelética. E já o ultrassom, que hoje em dia foi colocado como o melhor exame complementar para sarcopenia e para fraqueza adquirida na UTI, que seria o ultrassom de quadríceps. Foi identificado num estudo que um paciente com 7 dias de internação em leito de UTI, ele já apresenta uma diferença bem expressiva, né, nesse espessamento do quadril, ou seja, diminui, né, o espessamento conforme o tempo de internação. Aqui são alguns critérios, de uma forma bem simples, para a gente poder fechar o diagnóstico. Como eu disse anteriormente, a fraqueza muscular ela é primordial, né? Então, a gente só vai pensar numa provável sarcopenia se o paciente tiver uma fraqueza muscular. A partir daí, eu tenho que ver a qualidade e a quantidade dessa musculatura. Então, tem uma quantidade, uma qualidade adequada? Se sim, eu já fechei o critério de sarcopenia. Aí eu tenho que avaliar se essa sarcopenia ela é grave ou ela é uma sarcopenia mais leve. Então, aí eu vou avaliar a baixa performance. Tem uma outra imagem, que é um algoritmo, um esquema, achei bem legal, que é mais ou menos o que eu falei, né? Como que a gente vai fazer? Força muscular. Desconfiei, vou fazer a avaliação clínica. Confirmei, realmente a força muscular está mais baixa, então eu tenho provável sarcopenia. Vou avaliar agora a quantidade e a qualidade. Posso fazer uma biopedância, uma TC, né? Ou às vezes um DEXA, que é um exame muito bom. Vou ver o que eu tenho disponível para fazer. Realmente confirmei, é baixo. Então aí eu confirmo a sarcopenia. Performance física, ela é mais difícil da gente avaliar, mas ela vai mostrar quando ela baixa uma acentuada gravidade, né? Manejo da sarcopenia e da FAUD. É tudo que eu já falei até esse momento, né? A gente ter cuidado com as questões da hiperglicemia do paciente, ver a hipoglucemia, ver a questão do uso de sedativo, uso de bloqueador de neuromuscular. Então, ter uma mobilização precoce, como foi falado muito na aula da Mariana, na última aula, a fisioterapia, ela começar de uma forma bem precoce, seja ativa ou seja passiva, isso é bem importante e isso ajuda bastante no manejo da sarcopenia. Porque assim, o pilar básico mesmo para tratamento da sarcopenia e da fraqueza, nada mais é do que a fisioterapia e a nutricional. Mas a parte o resto do contexto todo também contribui muito, né? Porque sabe que na parte nutricional, por exemplo, um paciente que está acamado, ele tem uma infecção associada e ele tem uma redução na ingesta nutricional, ele vai ter um hipercatabolismo muscular, né? Então é importante a gente estar sempre pensando como um todo e ter muita atenção. Posso fazer essa avaliação proteica, né? Eu estou ofertando, a média ali é 1,2 a 2 gramas quilograma dia de proteína. Lembrando que a gente sempre vai começar com 1,2. Como que eu vou saber se está suficiente ou não? Se meu paciente ainda às vezes está tendo uma necessidade de um aporte maior. Eu posso estar avaliando pelo balanço nitrogenado ou eu posso estar avaliando também pela ultrassom de quadríceps, que também vai me dar esse suporte, essa ideia de que se realmente a minha nutrição está sendo adequada ou não para o paciente. Suplementação de vitamina D. Precisa fazer? Isso foi algo que me deixou muito em dúvida se eu traria ou não para a aula. Na literatura ela diz que ele correlaciona que a sarcopenia é muito relacionada com o déficit de vitamina D. Ele sugere que o melhor tratamento para sarcopenia seria com complemento de vitamina D. Mas até o momento não tem nada descrito, nada foi comprovado, então não é algo utilizado na prática. Todos os estudos que tem sobre isso, eles são retroativos ou eles são observacionais. Então precisa de mais estudos para realmente definir isso como uma prática clínica, né?
Mas lembrando que muitos pacientes são idosos, muitos pacientes já têm osteoporose de base, são pacientes que muitas vezes já têm uma deficiência de vitamina D, então é bom sempre quando você tiver ali um paciente com uma fraqueza muscular, né, podendo ali ser sugestivo a uma sarcopenia, ele poder, você também poder ver essa questão da vitamina D, às vezes dosar, ver se realmente é necessária ali naquele momento uma suplementação ou não. Agentes anabólicos, também outra coisa bem polêmica no tratamento da sarcopenia. A gente sabe que hoje em dia grandes estudos mostram que a massa corporal do atleta ele realmente melhora muito com os anabólicos. E tem se estudado muito isso intra-hospitalar e realmente mostrou muita eficiência, principalmente nesses casos como ventilação mecânica prolongada, um DPLC, um paciente que faz uso de corticoide em altas doses ou em tempo muito prolongado, e principalmente nos queimados, né, que aumentou muito a sobrevida. O problema maior dos anabólicos é que não foi determinado ainda quando eu vou instituir essa terapia e em que momento eu vou iniciar essa terapia. A literatura traz, por mais que ela não está definida ainda, ela sugere que essa terapia ela seja implantada logo ali depois do processo agudo do paciente, quando passar essa fase aguda, né? Porque eles acreditam que passando a fase aguda do paciente, os scores de glicogênio muscular ele vai aumentar. Com isso, o paciente vai ser capaz de sustentar o anabolismo, né? E principalmente responder à droga, os anabólicos. Então, é mais nesse momento que a gente usaria esse tipo de drogas. Mas tem vários estudos falando sobre a DPLC e os queimados principalmente, e realmente é bastante eficaz. Os estudos mostram que é um bom medicamento para ser associado ali no tratamento com a sarcopenia. E essa é a bibliografia.